Você já chegou a um ponto na sua vida em que percebeu no fundo do coração que determinadas coisas precisavam sair, mas você ficou paralisada, sem saber por onde começar, com medo do que os outros iam pensar, com medo de magoar alguém, com medo de errar? E se eu te dissesse que a Bíblia tem uma resposta muito clara para isso, e que essa resposta não começa com um anúncio, não começa com uma explicação, não começa com uma despedida? Ela começa em silêncio. Ela começa dentro de você. Ela começa com uma decisão que você toma sozinha diante de Deus, sem pedir permissão a ninguém. Hoje eu quero falar com você sobre 7 coisas que você precisa remover da sua vida, sem avisar nada a ninguém. Não porque você é covarde, não porque você está fugindo, mas porque existe uma sabedoria espiritual que a maioria dos cristãos nunca aprendeu. Que certas limpezas da alma são feitas no silêncio da obediência, não no barulho da explicação. E quando você entender isso, a sua vida vai mudar de um jeito que você ainda não consegue imaginar. Mas antes de chegarmos às 7 coisas, preciso te contar a história de Renata. Porque o que aconteceu com ela foi tão urgente, tão real, tão parecido com o que muitas de vocês estão vivendo agora, que eu precisaria ser irresponsável para começar esse vídeo de outra forma. Se você está chegando agora nesse canal pela primeira vez, seja muito bem-vinda. Aqui a gente fala de transformação real, do tipo que muda o coração antes de mudar as circunstâncias. Antes de continuar, te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho, porque todo o vídeo que publicamos aqui foi pensado para te ajudar a prosperar de verdade, com fé e ação. Deixa também o seu like agora. Isso ajuda demais essa mensagem a chegar em mais mulheres que precisam ouvir isso. E me conta nos comentários, qual área da sua vida está pedindo uma limpeza urgente agora? Finanças, relacionamentos, pensamentos, sua rotina espiritual? Me conta lá embaixo. Eu leio todos. Agora, vamos para Renata. Era uma terça-feira às 11 da noite, quando Renata finalmente parou. Não parou de trabalhar, não parou de se preocupar, parou de fingir que estava bem. Ela estava sentada na beira da cama, num apartamento que por fora parecia organizado, mas por dentro carregava o peso de anos de acúmulo, não de coisas, mas de escolhas que ela nunca teve coragem de desfazer. Relacionamentos que ela sabia que precisavam terminar há 2 anos. Hábitos que ela prometia largar toda virada de ano. Pensamentos sobre si mesma que a destruíam toda manhã antes mesmo de ela colocar o pé no chão. Pessoas na sua vida que sugavam sua energia, sua fé, sua alegria, e ela continuava alimentando essas relações por culpa, por obrigação, por medo do que iam falar dela se ela simplesmente sumisse. Naquela terça-feira, Renata recebeu uma mensagem que não esperava. Era de sua médica. Os exames tinham voltado com resultados preocupantes. Nada confirmado ainda, mas o suficiente para a médica pedir retorno urgente. Naquele momento, com o celular na mão e o coração acelerado, Renata fez uma pergunta que ela nunca tinha feito com tanta seriedade. Se eu soubesse que tenho pouco tempo, o que eu removeria da minha vida hoje mesmo? E a resposta que veio não foi uma lista de coisas materiais. Foi uma lista de correntes, de pesos, de venenos lentos que ela tinha normalizado ao longo dos anos. E pela primeira vez, ela não teve vontade de explicar para ninguém. Não teve vontade de pedir opinião. Não teve vontade de anunciar. Ela abriu a Bíblia, caiu em Hebreus 12:1 e leu aquelas palavras como se as estivesse lendo pela primeira vez na vida. Despojemo-nos de todo o peso e do pecado que nos rodeia com tanta facilidade. Todo o peso. Não só o pecado, o peso também. Tudo que não serve à corrida que Deus preparou para você, precisa sair. Sem cerimônia, sem anúncio, sem aprovação externa. No dia seguinte, Renata acordou às 6 da manhã e foi visitar Dona Ruth, uma senhora de 73 anos que morava a 3 ruas de distância e que tinha uma reputação de paz que Renata nunca conseguiu entender. Toda vez que Renata a via, independente do que estivesse acontecendo, Dona Ruth parecia estar ancorada em algo que o mundo não conseguia balançar. E Renata precisava disso, com urgência.
Dona Ruth abriu a porta ainda no roupão, com uma Bíblia velha debaixo do braço e um café passado na mão. Olhou para Renata por 2 segundos e disse: "Entra. Eu já sabia que você ia aparecer." Renata sentou à mesa da cozinha, contou tudo: os exames, a noite anterior, a lista que tinha feito na cabeça, e terminou com uma pergunta direta: "Dona Ruth, como você faz para soltar as coisas sem sentir culpa, sem precisar explicar para todo mundo?" Dona Ruth colocou o café na mesa, respirou fundo e disse: "Minha filha, você está fazendo a pergunta errada. A pergunta não é como você solta sem sentir culpa. A pergunta é: você vai obedecer a Deus ou vai continuar pedindo permissão para os homens?" Ela abriu a Bíblia numa passagem de Gálatas 1:10 e apontou com o dedo: "Procuro eu agora o favor dos homens, ou o de Deus? Ou procuro agradar aos homens? Se eu ainda agradasse aos homens, não seria servo de Cristo." Renata ficou em silêncio. Dona Ruth continuou: "Existe um tratamento espiritual intensivo que Deus oferece para quem está pronta. Não é fácil, tem prazo, tem custo, mas no final você vai estar tão leve que vai chorar de gratidão. Quer começar?" Renata disse sim. E foi ali, naquela cozinha simples, com cheiro de café e Bíblia aberta, que começou o processo de remoção mais profundo da vida dela. Dona Ruth olhou para Renata e disse: "A primeira coisa que você precisa remover da sua vida, sem avisar nada a ninguém, são as relações que só existem porque você tem medo de decepcionar." Renata sentiu aquilo como um soco no peito. Ela sabia exatamente de quem Dona Ruth estava falando. Tinha uma amiga de longa data, alguém que ela conhecia desde a adolescência, com quem ela mal tinha afinidade mais, mas que ela continuava alimentando por pura culpa histórica. Toda vez que essa pessoa ligava, Renata sentia o estômago apertar. Toda vez que se encontravam, ela saía de lá pesada, menor, mais duvidosa de si mesma. Mas ela nunca tinha coragem de se afastar porque achava que devia uma explicação. Achava que precisava de um motivo grande o suficiente. Achava que o mundo ia julgá-la. Dona Ruth sacudiu a cabeça devagar. "Você não deve explicação a ninguém pela sua paz. Você pode amar alguém de longe. Você pode orar por alguém sem estar disponível para essa pessoa todos os dias. Afastamento não é abandono, Renata. É mordomia da sua energia." Ela citou Provérbios 13:20. "Anda com os sábios e tornar-te-ás sábio, mas o companheiro dos tolos será atingido pelo mal." E completou: "Isso não é uma sugestão, é uma advertência bíblica. Você está se tornando quem anda com você. Olha para o seu lado e me diz: você está prosperando espiritualmente?" Renata não precisou responder. As lágrimas falaram antes. A segunda coisa que Dona Ruth apresentou foi mais difícil ainda. Você precisa remover o hábito de contar seus planos antes de executá-los. Renata ficou confusa. "Mas eu faço isso para me responsabilizar, para ter apoio." Dona Ruth a interrompeu com gentileza, mas com firmeza. "Você faz isso porque precisa de validação. E enquanto você precisar que alguém diga que sua ideia é boa para começar a agir, você vai ficar refém de quem não acredita em você." Ela abriu em Eclesiastes 5:2. "Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras." Dona Ruth explicou com cuidado. Existe uma energia espiritual que se perde quando você antecipa em palavras o que ainda não foi feito em ação. As pessoas que te amam podem, sem querer, semear dúvida. As pessoas que não te amam fazem isso intencionalmente. E mesmo as neutras, ao questionar seu plano antes que ele ganhe raízes, podem te roubar o impulso que Deus colocou em você. Faça primeiro, conte depois, ou nunca conte. Deixa que os frutos falem. Renata pensou em quantos projetos ela tinha anunciado e nunca concluído. Em quantas vezes tinha pedido opinião e deixado a opinião alheia se tornar maior do que a voz de Deus dentro dela. Charles Duhigg, em O Poder do Hábito, descreve como os comportamentos que praticamos em silêncio, sem audiência, sem aprovação externa, criam raízes neurológicas muito mais profundas do que aqueles que performamos para os outros.
A ciência confirma o que a sabedoria já sabia. O silêncio protege o processo. A terceira remoção veio acompanhada de um longo silêncio de Dona Ruth. Ela levantou, foi até a janela, olhou para o jardim por alguns segundos e disse baixinho: "Você precisa remover a narrativa de que você não merece coisas boas." Renata abriu a boca para protestar, mas Dona Ruth levantou a mão. "Não me diga que você não acredita nisso. Os seus padrões me dizem o contrário. Você sabotar relacionamentos saudáveis me diz o contrário. Você ficar em situações que te fazem mal porque acha que não existe coisa melhor me diz o contrário." E ali começou o capítulo mais doloroso do tratamento intensivo de Renata. Dona Ruth a fez sentar em silêncio diante de uma folha em branco e escrever todas as crenças que ela tinha sobre si mesma. Não as que ela dizia para os outros, mas as que ela sussurrava para si mesma na solidão. E o que saiu naquela folha fez Renata chorar por 20 minutos. "Eu sou complicada demais. Eu não consigo terminar nada. As coisas boas sempre terminam para mim. Eu não sou disciplinada o suficiente." Dona Ruth leu cada linha com cuidado e depois disse: "Sabe o que isso é? São mentiras que você repetiu tanto que viraram a sua identidade. E você não pode prosperar enquanto sua identidade for construída sobre mentiras." Ela abriu em Romanos 12:2. "Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente." E disse: "A renovação da mente não é um sentimento, é uma decisão ativa de remover o pensamento que não vem de Deus e substituir pela palavra, todo dia, sem esperar sentir vontade." Carol Dweck, em Mindset, demonstrou através de décadas de pesquisa que a crença que uma pessoa tem sobre sua própria capacidade de mudar determina, mais do que qualquer outra variável, se ela de fato vai mudar. Não é talento, não é sorte, é a narrativa interna. E Deus, séculos antes de Dweck, já tinha dito: "Como o homem pensa em seu coração, assim ele é." Nos dias seguintes, Renata voltou todas as manhãs para a casa de Dona Ruth. O tratamento intensivo continuava com urgência porque os resultados dos exames estavam marcados para daqui a 3 semanas. E as duas tinham combinado que, independente do que viesse, Renata estaria diferente, mais leve, mais alinhada, mais livre. Mas a quarta coisa que precisava sair era uma das mais sutis: a comparação silenciosa. Dona Ruth não estava falando da comparação escancarada, aquela das redes sociais que todo mundo já sabe que é veneno. Estava falando da comparação íntima, aquela que acontece dentro do coração quando você olha para a vida de outra pessoa e sente que a sua é inadequada. "Essa comparação", disse Dona Ruth, "é uma forma disfarçada de dizer a Deus que ele errou na hora de te desenhar." Renata sentiu aquilo pousar pesado. Ela sempre tinha achado que comparar era apenas um hábito inofensivo de autoavaliação. Mas Dona Ruth foi cirúrgica. Quando você compara sua jornada com a de outra pessoa, você está anulando o propósito específico que Deus colocou na sua. Cada chamado tem seu próprio tempo. Cada colheita tem sua própria estação. Ela citou Gálatas 6:4. "Cada um, porém, examine a sua própria obra, e então terá motivo de gloriar-se só em si mesmo e não em outro." E completou: "Sua única comparação legítima é com quem você era ontem. Só isso. Todo o resto é distração do inimigo." A quinta remoção chegou num momento inesperado. Era uma manhã em que Renata apareceu mais cansada do que o normal e Dona Ruth percebeu imediatamente. "Você dormiu mal?" Renata admitiu. "Fiquei até tarde no celular. Notícias, redes sociais, conversas que não iam a lugar nenhum." Dona Ruth não disse nada por um momento. Depois disse apenas: "Essa é a quinta coisa. O consumo sem intenção." E Renata entendeu. Dona Ruth explicou que o problema não era a tecnologia. Era a ausência de governo sobre o que entrava pela mente. Você está deixando o mundo inteiro depositar lixo dentro de você, de graça, todos os dias, e depois se pergunta por que se sente pesada. Ela citou Filipenses 4:8. "Tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável,
tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. E disse: Isso não é sugestão de bem-estar, é uma instrução militar sobre o que você deixa cruzar a fronteira da sua mente. Você está obedecendo a isso? Renata não estava, e ela sabia. A remoção do consumo sem intenção não exigia anúncio nenhum, não precisava postar story dizendo que estava fazendo detox digital, não precisava explicar para ninguém que ia sair de grupos do WhatsApp, bastava sair, bastava fechar. Bastava silenciosamente escolher o que entrava. James Clear, em Hábitos Atômicos, chama isso de design de ambiente. Você não vence a batalha da atenção pela força de vontade, você vence moldando o ambiente para que o caminho certo seja o mais fácil. Mas antes de Clear, Paulo de Tarso já tinha deixado o manual. A sexta coisa foi a mais controversa. Renata estava quase esperando que fosse algo fácil, algo que ela pudesse concordar sem resistência. Mas Dona Ruth olhou para ela com aqueles olhos calmos e disse: Você precisa remover a sua versão de Deus. Renata piscou. Como assim? Dona Ruth explicou devagar. Você tem uma versão de Deus que foi construída mais por decepções, por religiões, por pessoas que te falharam do que pela palavra. Você acredita em um Deus que abençoa os outros, mas com você ele é mais rigoroso. Você acredita em um Deus que perdoa, mas no fundo acha que seus erros são grandes demais. Você ora, mas já está esperando o não como resposta. Renata ficou em silêncio por um longo tempo. E no fundo do coração, ela sabia que era verdade. Ela tinha construído ao longo dos anos uma teologia particular, moldada não pela revelação bíblica, mas pela dor acumulada. E essa versão distorcida de Deus era o que impedia a fé real de operar. Dona Ruth abriu em 1 João 4,18. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. E disse: Se você ainda tem medo de Deus, não reverência medo, é porque a sua versão dele não é bíblica. Precisa ser removida e substituída. Essa remoção também não exigia anúncio. Não precisava ser discutida com o pastor, com a liderança, com os amigos. Era uma cirurgia interna. Era sentar diante da palavra todos os dias e deixar Deus se revelar como ele realmente é, não como a dor te ensinou a vê-lo. A sétima e última coisa chegou na véspera dos resultados dos exames. Renata estava sentada na cozinha de Dona Ruth quando a mentora disse: Falta uma. Renata perguntou qual era. Dona Ruth respondeu: A versão de você que só existe quando está sendo observada. Renata não entendeu imediatamente. Dona Ruth foi mais direta. Você tem uma versão de você para o Instagram, uma para a célula da igreja, uma para o trabalho, uma para a família. E em algum lugar no meio de todas essas versões, você perdeu quem você realmente é diante de Deus. A remoção mais profunda não é de pessoas nem de hábitos, é de máscaras. Ela abriu em Salmos 139, 1-3 e leu em voz alta: Senhor, Tu me sondaste e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. E depois fechou a Bíblia e disse: Esse Deus já te vê por completo. Não há nada a esconder, nada a performar, nada a maquiar. A pergunta é: você consegue se ver da mesma forma que ele te vê? Sem performance, sem filtro, só você com suas lutas, suas feridas, sua fé imperfeita e ainda assim digna de transformação? Renata chorou, não de dor, de alívio, porque naquele momento ela percebeu que as 7 semanas de tratamento intensivo não tinham sido sobre adicionar nada. Tinham sido sobre remover tudo o que estava entre ela e a pessoa que Deus tinha chamado para ela ser. Na manhã seguinte, Renata foi à consulta médica. Os exames tinham melhorado. O susto inicial tinha sido uma leitura equivocada de um valor alterado pelo estresse. Mas enquanto a médica explicava os resultados, Renata percebeu que estava ouvindo de uma forma diferente. Sem o peso de antes, sem a ansiedade que transformava toda notícia em catástrofe. Ela saiu do consultório e ficou parada por um momento na calçada, sentindo o sol na pele, e pensou:
Eu não sou mais a mesma pessoa que entrou em crise há 7 semanas, e ninguém ao meu redor precisa saber o quanto eu mudei. Deus sabe, eu sei, e isso é suficiente. E aqui, eu preciso pausar essa história para falar com você diretamente, porque talvez você tenha assistido até aqui esperando uma lista fácil. 7 coisas simples, bem comportadas, que não vão custar nada. E se foi isso que você esperava, eu preciso ser honesta com você agora, do jeito que Dona Ruth foi honesta com Renata. A verdade desconfortável é a seguinte: a maior parte dos cristãos hoje prefere ouvir sobre transformação a se submeter a ela. Preferimos o sermão sobre soltar a realmente soltar. Preferimos o versículo sobre renovar a mente a sentar diante de Deus em silêncio e deixar Ele revelar o que está podre dentro de nós. E enquanto fizermos isso, enquanto confundirmos consumo espiritual com obediência espiritual, vamos continuar pesadas, presas, exaustas, com a Bíblia na estante e o coração cheio de peso. Há uma mentira que percorre as igrejas brasileiras com muita sofisticação, a de que Deus vai fazer a remoção por você, que um dia você vai acordar e automaticamente não vai mais querer aquilo que te prende, que um dia a pessoa tóxica vai sair da sua vida sozinha, que um dia você vai naturalmente parar de se comparar, de consumir lixo, de usar máscara. Isso não é fé. Isso é preguiça espiritual disfarçada de espera em Deus. Hebreus 12:1 não diz, espere que o peso seja removido. Diz, despojemo-nos. É um verbo ativo. É uma decisão humana diante de uma graça divina. Mateus 7:21-23. É uma das passagens mais sóbrias de toda a Escritura. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Não o que conhece, não o que frequenta, não o que sabe de cor, o que faz. E fazer começa com remover o que impede. Começa com a decisão silenciosa que você toma sozinha, diante de Deus, sem audiência, sem like, sem aprovação. Wallace Wattles, em A Ciência de Ficar Rico, tem uma frase que parece secular, mas ressoa com profundidade bíblica. Você deve fazer todas as coisas de uma certa maneira, não qualquer maneira, a maneira certa. E no contexto espiritual, a maneira certa começa pela remoção. Antes de construir, limpar. Antes de colher, plantar. Antes de plantar, preparar o solo. E solo que não foi limpo não retém semente boa. Então, aqui está o plano de ação. Não para a semana que vem, para hoje. Primeiro, pegue uma folha em branco agora. Não o notes do celular, uma folha física. E escreva as 7 categorias que discutimos. Relações que existem só pelo medo de decepcionar. O hábito de anunciar antes de agir. A narrativa negativa sobre você mesma. A comparação silenciosa. O consumo sem intenção. A versão distorcida de Deus. A máscara que você usa para ser vista. Segundo, ao lado de cada categoria, escreva honestamente o que está lá na sua vida, não o que você acha que deveria ter. O que realmente está, com o nome da pessoa, com o nome do hábito, com a frase exata que você diz para si mesma. Coloque luz sobre o que ficou na sombra. Terceiro, escolha uma, apenas uma, para começar a remover esta semana. Não anuncie, não explique, não peça validação. Apenas haja. Afaste-se da pessoa, delete o aplicativo, escreva a verdade bíblica sobre quem você é e cole no espelho do banheiro. O que for, faça. Em silêncio, em obediência. Quarto, volte para esse exercício toda semana. Remoção não é um evento único. É uma prática contínua de mordomia da sua mente, da sua energia, do seu espaço interior. José passou por um processo de remoção radical, da sua família, da sua liberdade, da sua reputação, antes de ser elevado. Davi foi removido do pastoreio para o palácio, mas antes foi removido do conforto para o campo de batalha. Ruth removeu tudo o que era familiar para seguir Noemi e o Deus de Israel. Daniel removeu o cardápio do rei antes de qualquer outra coisa. O padrão é sempre o mesmo. A transformação começa com uma remoção corajosa.
frequentemente silenciosa, quase sempre mal compreendida pelos de fora. E agora o encerramento. Renata viveu muitos anos depois daquela crise. Tornou-se mentora de outras mulheres, não porque tinha uma vida perfeita, mas porque tinha uma vida progressivamente mais leve. E quando perguntavam a ela qual era o segredo, ela sempre respondia a mesma coisa: eu parei de carregar o que não era meu carregar, e fiz isso sem pedir licença a ninguém. No final dos seus dias, ela deixou para suas filhas não uma lista de conquistas, mas um princípio. A mulher que remove o que não pertence à sua chamada está sempre mais próxima de quem Deus a fez ser do que a mulher que acumula tudo por medo de perder. E citava Hebreus 12:1 de memória com um sorriso: despojemo-nos de todo o peso. O legado não foi o que ela construiu, foi o que ela teve coragem de soltar. Essa mensagem de hoje não é sobre minimizar sua vida, é sobre maximizar o que realmente importa nela. Transformação real não começa com adição, começa com remoção. E a remoção mais poderosa é aquela que você faz em silêncio, em obediência, diante de Deus, sem avisar nada a ninguém. Jeremias 6,16 diz: pedi pelos caminhos antigos qual é o bom caminho, e andai nele, e achareis descanso para as vossas almas. O caminho é antigo, o caminho é simples, o caminho exige coragem, mas o caminho funciona. Você tem a mesma escolha que Renata teve naquela terça-feira às 11 da noite. Você pode continuar carregando, ou você pode começar a remover. E a diferença entre essas duas decisões, daqui a 5 anos, vai ser irreconhecível. Agora me conta nos comentários: qual das 7 remoções ressoa mais com você agora? Qual delas você sabe que precisa começar, mas estava esperando coragem? Escreve lá embaixo. Eu quero saber. E se você quer se aprofundar nos princípios que discutimos hoje, especialmente sobre renovação de hábitos e mentalidade, dá uma olhada no nosso shopping. Lá você encontra O Poder do Hábito, de Charles Duhigg, Hábitos Atômicos, de James Clear, Mindset, de Carol Dweck, e A Ciência de Ficar Rico, de Wallace Wattles. Livros que complementam perfeitamente esses princípios bíblicos e que tenho recomendado para todas as mulheres que querem transformação de verdade. Se você chegou até aqui, você é uma das poucas verdadeiramente dispostas a mudar. E eu sei que você vai agir, não amanhã, hoje. Inscreva-se no canal, ative as notificações e volte no próximo vídeo, porque cada mensagem que publicamos aqui foi pensada para te ajudar a prosperar com fé e com ação. Que Deus abençoe a sua remoção. Até o próximo vídeo.